detergente, anticorrosivos e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar os lubrificantes perfeitos. Mas o CEO acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura, o elemento X, e assim nasceram os aditivos superpoderosos. Usando seus ultra superpoderes, Florzinha, Lindinha e Docinho têm dedicado suas vidas combatendo a corrosão e a oxidação. Olá, sejam bem-vindos à incrível jornada dos aditivos superpoderosos da empresa CEP, uma empresa especializada em soluções de aditivos para óleos lubrificantes. Hoje vamos descobrir os benefícios e os segredos por trás desses aditivos tão intrigantes. E o CEO da CEP vai nos responder as perguntas mais frequentes de seus consumidores. O que são esses aditivos superpoderosos? Eles são novos no mercado? Você poderia nos explicar quais são os compostos químicos que são adicionados nos aditivos aqui na sua empresa? Eu posso dar uma explicação básica do que são os aditivos, né? Eles são compostos químicos que são misturados aos lubrificantes para melhorarem algumas das qualidades dos lubrificantes. Eles aumentam sua resistência à temperatura, resistência à oxidação, alguns são são detergentes, né? Você tem alguns dispersantes, eles melhoram o ponto de fluidez do lubrificante, esse tipo de coisa, sim. Muitos têm a curiosidade de saber como é feita a aditivação do óleo lubrificante em sua fabricação. Poderia contar um pouco para nós? Então basicamente, né? Como você mesma disse, o óleo lubrificante ele já é aditivado na fabricação. Você não pode comprar um aditivo e misturar ao seu óleo lubrificante na sua casa, porque senão o aditivo ele pode reagir com outros aditivos que já tem no óleo, né? E entre isso tem algumas outras exigências para um bom aditivo, né? Ele não pode reagir com a água, né? Que pode acabar entrando no seu sistema. Ele tem que ser quimicamente estável, ele não pode também reagir com outras partes do seu sistema. Ele não pode ser muito volátil para ele não evaporar do seu sistema. Entendi. E ele também não pode ser insalubre, né? Para as pessoas que vão entrar em contato com este óleo lubrificante aditivado. Bom, eu vi que os aditivos eles podem ser classificados em dois grupos: os que alteram as características físicas do lubrificante e os que alteram as características químicas do lubrificante. Conte um pouco mais. Então, né, isso é verdade, mas eu não vou poder estar te dando esses detalhes agora. Então, eu vou te levar para 3 funcionários meus que são especialistas em aditivos superpoderosos. Como vamos mudar agora de um ambiente normal para um ambiente industrial, coloquei uma roupa mais apropriada. Vamos conversar agora com o Gabriel, um dos empregados do CEO. Ele agora vai nos responder algumas perguntas frequentes que o CEO não pôde responder. Oi, Gabriel. Opa, O CEO me disse que você poderia me responder algumas perguntas. posso sim. Na verdade, é só uma. Você pode me explicar um pouco sobre os 2 grupos de aditivos e o que eles fazem? Os aditivos que modificam a química, eles protegem os lubrificantes e as superfícies metálicas contra, por exemplo, desgaste, corrosão, contaminação, crescimento de microbactérias. Então, são muitos efeitos positivos, né, nos lubrificantes e também nas superfícies metálicas. E são eles alguns que a gente vai ver agora. Bom, agora falando sobre os antidesgastantes, esse tipo de aditivo ele é usado para reduzir o atrito e o desgaste entre superfícies metálicas, numa condição de lubrificação mistas ou limite. Os aditivos AW, eles se aderem à superfície de metal e formam uma película química que é ativada pelo calor de contato. Em situações que existem os lubrificantes que são elasto-hidrodinâmicos ou hidrodinâmicos, vemos que esses aditivos de antidesgastante eles não são utilizados. Além disso, cabe ressaltar que a película antidesgastante que sofre o cisalhamento ao invés da superfície do material, vemos que por esse motivo a aditivação ela tende a se esgotar e a partir desse momento que a degradação de superfície começa a ocorrer. Logo, torna-se conveniente o acompanhamento desses aditivos via análise do óleo.
Compostos químicos utilizados, por exemplo, o ZDDP e o TCP. Agora nós iremos falar sobre os aditivos EP. Bom, os aditivos EP, ou de extrema pressão, nós podemos identificá-los como aditivos que visam o controle de atrito e desgaste. Bom, eles são utilizados principalmente para evitar a microsoldagem ou desgaste adesivo de superfícies metálicas em situações de contato deslizantes envolvendo altas cargas. Esses aditivos também, eles formam uma película superficial sobre os componentes de metal, que reage quimicamente com eles, quando a pressão de trabalho ela aumenta, formando, na verdade, novos compostos, que servem como protetores que inibem a degradação de superfícies, o que contribui muito para a maior vida útil do equipamento. Os compostos químicos utilizados são como, por exemplo, o enxofre e o fósforo. Bom, além disso, falando um pouquinho mais sobre os aditivos EP, é interessante notar que existem alguns lubrificantes sólidos que atuam também como aditivos EP. Nesse caso, nós podemos citar o borato, o disulfeto de molibdênio, ou MoS2, e o grafite. E por fim, vale comentar que alguns tipos de aditivos EP podem ser corrosivos contra metais amarelos, assim chamados, especialmente em temperaturas operacionais mais altas. Por isso, sua utilização deve ser evitada em aplicações onde estes metais e o calor estejam presentes. Bom, agora falando sobre os antioxidantes ou inibidores de oxidação, podemos falar primeiramente da oxidação, que ela é uma reação química natural causada pela combinação do óleo e do oxigênio, que resulta em degradação. Esse processo é consideravelmente acelerado por conta de alguns fatores, como o calor, a água, partículas de desgaste e outros contaminantes. Na prática, a oxidação ela causa a formação de ácidos, verniz, borras e aumento da viscosidade do óleo. Para minimizar esse problema, os aditivos antioxidantes, aí que eles entram em jogo, porque basicamente eles decompõem as moléculas reativas do óleo, interrompendo o processo de oxidação, o que consequentemente aumenta a vida útil do lubrificante. Compostos químicos utilizados que são possivelmente relacionados, que por exemplo, fenóis, aminas aromáticas, sulfonatos metálicos e também fenatos. Não podemos esquecer do composto químico ZDDP. Agora falando sobre os aditivos dispersantes e detergentes. Não podemos falar deles separados porque eles agem em conjunto dentro do motor. Agora explicando como que ele age dentro do motor. Bom, dentro do motor, como há um movimento de combustão que puxa o pistão para baixo, nessas paredes onde que ocorre a combustão, derivado dessa combustão vão ser formadas partículas. E essas partículas, mesmo que tenha uma vedação nessa cabeça do pistão aqui, elas vão começar a descer pelas paredes aqui, até um ponto que elas vão começar a ir para o óleo lubrificante. Porém, isso é um problema, porque essas partículas elas são positivas e elas se atraem muito entre elas. Então, elas têm a tendência de se juntar. E com a junção dessas partículas, elas começam a formar abrasivos dentro do motor. Isso não é bom. O que o dispersante vai fazer? O dispersante ele vai ser responsável por pegar essas partículas pequenas e prevenir que elas se juntem formando partículas maiores que vão ser danosas para o funcionamento do motor. E já o detergente, bom, ele vai agir em conjunto com o dispersante. Por quê? Porque o detergente ele é um aditivo que ele age majoritariamente em superfícies. Então, como vocês já sabem que eu falei antes que essas partículas têm a tendência de se aglomerarem, elas têm também a tendência de se juntarem nas paredes do motor. Elas costumam se aglomerar aqui nessas paredes. Isso vai criar borras. Isso não é bom. O detergente ele vai ser responsável pela limpeza dessas partículas. Então ele vai meio que fazer elas se desprenderem das paredes desse motor. Então não vai ter a formação de borras nesse motor. Não vai dar uma interferência grande no funcionamento do motor. Por quê? Porque com a ação dos dispersantes junto com os detergentes, os dispersantes vão fazer que essas partículas não se juntem, ou seja, vão ficar sempre pequenas em suspensão dentro do óleo. E o detergente vai prevenir que elas se juntem em algum canto do motor, assim formando borras. Agora eu vou falar sobre os aditivos inibidores de ferrugem e corrosão.
como que vai ser a funcionalidade deles? Eles vão se aderir à superfície metálica de componentes dentro do sistema, assim criando uma película protetora que vai repelir a água e neutralizar os ácidos que venham a entrar em contato com essa superfície. Assim, ele vai prevenir a formação de ferrugem e a corrosão desse sistema. Os compostos químicos mais utilizados são sulfonatos, ácidos graxos, ZDDP e aminares. Repelente de água. Esse aditivo, ele é uma substância química que é usada em óleos para poder proteger contra a água, tornar esse material, como tecido, pode ser concreto, impermeável à água. No nosso caso, quando ele é usado um óleo lubrificante, o que ele vai causar nesse óleo? Ele vai causar uma superfície, uma camada superficial que vai proteger e vai impedir com que a água ou umidade acabe tendo contato com o óleo e acabe estragando suas propriedades e etc. Rapaziada, agora aumentador de ponto de gota. O que isso é? Vai ser a união de um componente mais a graxa. Eles são usados nas graxas. O que eles vão fazer na graxa? Eles vão aumentar o ponto em que a graxa começa a pingar, garantindo assim que a graxa não perca suas propriedades e continue fazendo sua função dentro dos componentes mecânicos. Antisséptico. Os aditivos antissépticos eles são adicionados aos óleos lubrificantes justamente para poder evitar que cresçam colônias de bactéria, geralmente onde o óleo vai estar exposto à presença de água ou umidade. Então, a função desse aditivo é evitar que essas bactérias se reproduzam, causando mau cheiro ou até a deteriorização das propriedades dos lubrificantes. E também ajuda em questões de saúde. Pelo fato dele diminuir colônia de bactéria e fungos, a pessoa que vai entrar em contato com esse óleo não vai sofrer doenças como pneumonia e dermatite. Agora, continuando o assunto sobre aditivos de óleos lubrificantes, também tem suas classificações dos tipos de aditivos, porque existem aditivos que mudam as características químicas dos óleos lubrificantes e também aditivos que mudam as características físicas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os que alteram as características físicas. O que eles vão fazer? Eles vão mudar as propriedades físicas dos óleos lubrificantes, como a viscosidade, o ponto de fluidez, a emulsão e espuma. Continuando dentro desses tipos de aditivos que modificam as propriedades físicas, temos o aditivo abaixador de ponto de fluidez, que ele vai manter a fluidez do óleo lubrificante em baixas temperaturas, porque o que acontece? Quando você diminui a temperatura no ambiente, o óleo ele tem a tendência de se cristalizar, principalmente os óleos minerais parafínicos. Ele começa a formar cristais de parafínica que vão crescendo e diminuindo a fluidez do óleo conforme a temperatura vai abaixando. O que esse abaixador de ponto de fluidez ele vai fazer? Ele meio que ele vai englobar aqueles cristais parafínicos, impedindo o crescimento deles. Ou seja, ele vai meio que prevenir que aqueles óleos parafínicos vão se solidificar dentro do motor gradualmente, assim mantendo a funcionalidade do motor mesmo em temperaturas muito baixas. Aumentador do índice de viscosidade. Bom, esse aditivo ele vai diminuir a oscilação de viscosidade em relação à temperatura. Esse aditivo ele é usado em motor de transmissão, hidráulico e etc. Bom, ele também garante a lubrificação adequada em diferentes níveis de temperatura. Os compostos químicos utilizados nesse lubrificante geralmente são os copolímeros e os polimetacrilatos. Desemulsificante. O aditivo desemulsificante ele é um composto químico utilizado nas grandes empresas, onde ele ajuda, facilita a separação de emulsões. O que são emulsões? Emulsões são misturas estáveis de dois líquidos emissíveis, como por exemplo a água e o óleo, onde gotículas de um líquido acaba se dissolvendo nas gotículas de outro líquido, causando essa emulsificação. Bom, e esse aditivo ele ajuda na quebra da emulsificação.
Ele é muito utilizado em processos de alimentícios, de produtos farmacêuticos e também na indústria em geral. Por último, vamos falar sobre os anti-espumantes. Os anti-espumantes, como o próprio nome sugere, servem para evitar a formação de espuma estável sobre a superfície dos óleos. Esses aditivos eles não são dissolvidos e se apresentam como microglóbulos suspensos no lubrificante. Quando entram em contato com a parede das bolhas, as rompem imediatamente. Um detalhe interessante é que geralmente as concentrações utilizadas desses compostos são bastante baixas, pois o uso excessivo pode ter efeito contrário, gerando ainda mais espuma. Os compostos químicos utilizados são o metilsilicone e polímeros orgânicos. A Super Aditivos Poderosos, ela está no mercado há mais de 20 anos, tanto no mercado internacional quanto no mercado nacional. Eles oferecem uma longa gama de aditivos superpoderosos perfeitos para o cliente. Exatamente, né, Evelyn? Um dos nossos pilares, né, na Aditivos Superpoderosos, para estar sempre aumentando essa gama de aditivos, é a inovação no mercado, né? Nós estamos sempre buscando meios e novos produtos, inovações para os nossos laboratórios, para a nossa indústria e tudo mais, né? Então, um dos nossos lemas é inovação. E, claro, para que isso seja possível, nós atuamos sempre também com bastante responsabilidade social. Entendi. E com o meio ambiente, né? Tipo, você vai ver que nós estamos envolvidos em vários projetos ambientais e sociais também. Você pode também pesquisar um pouco mais sobre nossa empresa. Você vai ver que nós somos também carbono neutro, entre vários outros projetos, como eu disse, sociais e ambientais. E é dessa forma que nós pretendemos levar o poder do aditivo para todo o mercado. Agradecemos a atenção. Espero que vocês tenham compreendido cada detalhe da entrevista. Até a próxima. Tchau, tchau. Agora a festa vai começar. Prepara que agora é hora do show dos aditivos que adicionados, problemas resolvidos. Temos detergentes e anticorrosivos que apresentamos pra vocês. Prepara! Anticorrosivos que apresentamos pra vocês. Dançar, curtir. Levar o poder do aditivo para todo o mercado. Quais são os ingredientes secretos para a composição dos aditivos que você tem em sua empresa? Como você mesmo e alguns aditivos que vão... Tá bom. Vai, Gabriel. Vai. Vem. Pula e fica. Evitando corrosão. Dançar, curtir, ficar de boa. Fala, foi isso, pessoal. Foi isso, pessoal.